E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar aqui neste vídeo sobre um assunto extremamente importante para a filosofia, para a história da filosofia e para entender como funciona o filosofar. Existem dois caminhos fundamentais no ato de filosofar. Existe o caminho dialético e o caminho analítico. A dialética e a analítica são os dois grandes métodos da filosofia que surgiram lá com Platão e Aristóteles e perpassam a história do pensamento filosófico. Então, quando tu for estudar qualquer autor posterior a Platão e Aristóteles, ele está ou filiado a uma vertente dialética ou analítica. Quem trabalha muito bem com essa ideia é o Cirne Lima, neste livrinho aqui chamado Dialética para Principiantes. Indico, inclusive, esse livro como um ótimo livro de porta de entrada à introdução à filosofia, mas também à introdução à dialética. Eu vou me utilizar deste livro aqui porque ele tem um capítulo aqui, que é o capítulo 4.1, que é a passagem da dialética para a analítica, onde ele trata da análise do mundo e em 3 parágrafos ele resume muito bem essa ideia e ele demarca esses dois lados do filosofar. O lado dialético versus o lado analítico. E isso eu considero de fato muito importante. Então eu vou fazer uma leitura comentada rapidinha aqui desses 3 parágrafos para que possamos entender melhor esse choque entre essas duas visões totalmente distintas, totalmente diferentes. Vamos aqui ao texto. Até Aristóteles, toda a filosofia trabalha com o jogo dos opostos. Então aqui nós já temos o termo da dialética. A dialética trabalha com jogo de opostos. Então, até Aristóteles, portanto, principalmente em Platão, o que manda o jogo de opostos, ou seja, a dialética. Os diversos pares de opostos são os elementos a partir dos quais se constroem as coisas. E pares de opostos aqui tu pode trabalhar com qualquer um. Ser, nada, ser, não ser, subir, descer, quente, frio e todos os demais que tu possa imaginar. E isso está muito presente, inclusive, lá no período pré-socrático, né? Muitos autores trabalham com isso também. Platão, no diálogo O Sofista, diz que a dialética é o próprio método da filosofia. Então isso é bem importante, né? O método da filosofia, segundo Platão no diálogo O Sofista, é a dialética. Quem aprende a dialética, quem aprendeu a dialética e sabe fazer o jogo de opostos, pensa Platão, sabe compor o grande mosaico do sentido da vida, sabe fazer a explicação do mundo a partir da grande síntese. Então aqui nós temos, né, essa concepção de entender o todo via dialética segundo Platão e a busca dessa grande síntese na filosofia dele. Se de um lado nós temos o Platão com o jogo de opostos, agora passamos a Aristóteles, que se opõe a esse jogo de opostos, que se opõe à dialética e, portanto, trabalha com a analítica. Aristóteles abandona o jogo de opostos e vai por um caminho totalmente diferente, a analítica. A analítica, descoberta e largamente elaborada por Aristóteles, vai constituir-se num método e numa visão do mundo que influenciarão de forma decisiva nosso pensamento ocidental. Veremos a partir de agora a influência tanto da dialética como da analítica do pensamento desde a época da Grécia Antiga, desde o século V ou até mesmo do século VI, no período pré-socrático, até hoje, até o século XXI. Então agora eu citarei vários nomes importantes da filosofia, da história do pensamento filosófico, e vou colocar de um lado os que estão filiados à dialética e de outro à analítica. Vamos lá. Tudo o que pensamos e que somos vem de duas vertentes, a dialética e a analítica. Olha só que importante é essa frase, né? Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que somos, vem de duas vertentes, a dialética e a analítica, diz aqui o autor Cirne Lima. De Heráclito e Platão temos a dialética, de Parmênides e Aristóteles a analítica. Então, a dialética está em Platão, o grande nome da dialética é Platão, mas de certa forma ela já está lá em Heráclito. Por quê? Porque é o Heráclito que vai trabalhar com a questão do devir, do vir a ser, que é algo central para a dialética. Inclusive o Hegel vai falar que a primeira verdade dialética é justamente o devir, que se dá a partir do choque entre o ser e o nada. E de outro lado nós temos quem? O Parmênides e o Aristóteles. Se Aristóteles é o grande nome da analítica, de certa forma isso já está
de alguma maneira lá no Parmênides, quando ele trata da questão da ontologia do ser. Ambas as correntes perpassam toda a história da filosofia e toda a nossa cultura e nos acompanham até hoje. E aqui eu começo a citar os nomes. O projeto platônico passa de mão em mão por Plotino, Próclo e, em parte, por Santo Agostinho na Antiguidade, por Escoto Eriúgena, pela escola de Chartres e tantos outros pensadores neoplatônicos da Idade Média, por Nicolau de Cusa, por Fitino, por Giordano Bruno na Renascença, por Spinoza, por Schelling, por Hegel, por Marx na modernidade. Depois disso nós temos Lamarck, Darwin e quase todos os grandes biólogos contemporâneos, como Dawkins, Stephen Jay Gould, os físicos de hoje com sua teoria do Big Bang, com os buracos negros, como Stephen Hawking, todos eles são pensadores neoplatônicos. Continua Cirne Lima aqui citando. Eles geralmente nem se dão conta disso, eles não o sabem, mas são pensadores de filiação claramente platônica. Muitos pensadores que, de certa forma, nem sabem de fato, como o Cirne Lima comenta, né, se eles são dialéticos, analíticos, eles vão lá e desenvolvem as suas teorias dentro das suas ciências, da biologia, da física, por exemplo, mas eles são claramente de filiação platônica, neoplatônica e, portanto, dialética. O projeto que levantam e no qual esboçam suas teorias é o projeto platônico da grande síntese através da dialética. Então, se você que está assistindo a este vídeo também é um defensor do projeto da grande síntese por meio da dialética, tu é de filiação neoplatônica. Já o projeto aristotélico da analítica passa, e aqui começo a citar nomes, na Idade Média por Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Na modernidade, por Descartes, Leibniz, Kant, Frege, Wittgenstein e pela filosofia analítica dos nossos dias. Na continuação e ulterior elaboração do projeto aristotélico, sob a guia do método analítico, irão prosperar a lógica, a matemática, a física. Então, de certa forma, a lógica, a matemática e a física, né, desde lá, se pegarmos a Revolução Científica, por exemplo, ou a matemática, que é bem mais antiga, né, elas irão prosperar nesse projeto da analítica, não no projeto da dialética platônica, neoplatônica, mas no projeto da analítica, do Aristóteles. Na tradição analítica de Aristóteles estão todos os lógicos de hoje. Então a lógica é da analítica, obviamente, não da dialética. Claro, a lógica dialética é diferente da lógica analítica, são duas lógicas diferentes. Mas os lógicos, quando nós falamos os lógicos, são os lógicos da filiação aristotélica, os lógicos da analítica. Então, na tradição analítica de Aristóteles estão os lógicos de hoje, grande parte dos físicos de hoje, mas também os físicos do passado, como o Galileu, o Copérnico, o Newton e hoje, no século XX, o Einstein. Todos esses são pensadores que têm um lado vinculados à analítica. Enfim, então aqui nós temos essas duas formas de filosofar, a dialética e a analítica, que, como o autor aqui, Cirne Lima, comenta, perpassa a história da filosofia. Surge lá com... Se tu quer voltar lá para o século VI, com Heráclito, a dialética, com Parmênides, a analítica, com Platão, a dialética, com Aristóteles, a analítica, e perpassa toda a filosofia posterior a eles, toda a filosofia da era helenística, aí com os neoplatônicos, os neo-aristotélicos, a medieval, a moderna, a contemporânea, enfim, até hoje. Mas o que significa a dialética e o que significa a analítica? Em poucas palavras, a dialética trabalha com jogo de opostos. A analítica com análise. Analítica com análise. Análise de quê? De proposições, a partir de um sistema silogístico de argumentação. Dialética com jogo de opostos. Analítica com análise de proposições. Cito o último parágrafo aqui deste capítulo. Toda analítica se baseia em duas coisas, ambas descobertas e elaboradas por Aristóteles: a análise da proposição e o sistema silogístico de argumentação. Grande parte de nossa cultura e de nossa tecnologia se baseia nisso. Por sobre o fundamento de sua lógica analítica, Aristóteles desenvolve uma ontologia, uma ética, uma política, e toda uma concepção filosófica do mundo que se caracteriza por seu caráter extremamente estático.
ele está muito mais para Parmênides do que para Heráclito. Isso também é importante. Então, nós temos esses dois pontos centrais da analítica, análise de proposições e sistemas silogísticos de argumentação, e a analítica remete a uma leitura do mundo estática. A dialética, por outro lado, remete a uma leitura do mundo dinâmica. Então, nós temos o devir, o vir a ser, o dinâmico aqui, da dialética, e o estático, por outro lado, da analítica. Então, se nós pegarmos, por exemplo, dois pensadores, o Kant e o Hegel, da analítica e da dialética, são autores que vão olhar para o mesmo objeto de forma estática e dinâmica, ou dialética ou analítica, portanto totalmente diferente. Se nós pegarmos eles lá no período do século V, Platão e Aristóteles também. Então é como se de fato nós tivéssemos duas formas totalmente diferentes de filosofar. Aqui nós vamos usar como uma simples metáfora, um óculos, é como se eu estivesse agora olhando para o mundo e eu só posso olhar para o mundo com um óculos. Porém, eu tenho que escolher a cor verde ou azul. Não existe outra cor, verde ou azul. Se eu olhar o mundo com o óculos verde, eu vejo, sei lá, pela analítica, azul pela dialética. Então, tu sempre olha o mundo a partir ou da analítica ou da dialética. São as duas grandes formas. Nessa obra o Cirne Lima comenta isso. E se tu olha com o óculos verde, tu vai olhar de uma forma para o mundo totalmente diferente do outro sujeito que vai olhar com o óculos azul. Agora, se tu do nada trocar o óculos, tu vai ver um mundo diferente. Um mundo com tons azuis e não com uma tonalidade verde. Isso remete justamente a essa dificuldade, inclusive, do diálogo entre um dialético e um analítico. Por isso mesmo, quando tu pega um autor, por exemplo, o Frege, ele vai ter dificuldade de dialogar, por exemplo, com o Marx, que são autores da analítica e da dialética. Então, e nós como estudantes também, nós como professores, nós como leitores de filosofia, no momento que nós estamos lendo um livro e o autor é claramente dialético, é importante nós conhecermos a dialética, é importante nós sabermos como funciona a dialética para entendermos o livro. E se nós mudarmos para um livro com um autor que trabalha com analítica, da mesma forma. Não tem como, por exemplo, ler um livro escrito por um dialético com um olhar analítico e vice-versa, porque aí sim você irá encontrar dificuldade na leitura. Pessoal, então neste vídeo quis justamente demarcar a diferença entre a dialética e a analítica, o jogo de opostos da dialética e a análise de proposições a partir de um sistema silogístico de argumentação da analítica, citando vários autores da dialética e da analítica, e indicar, por fim, esta obra aqui do filósofo gaúcho Cirne Lima, chamada Dialética para Principiantes. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.